E agora nós vamos conferir uma palavra com o pastor Leandro com o tema Um Mal Chamado Comodismo. Graça e paz, querido, uma boa tarde. É um prazer estar aqui no programa Abundante Vida Church com uma palavra que vai abençoar a sua vida. E esse programa que muito sucesso que o Senhor tem usado para abençoar os lares, abençoar as pessoas e abençoar a nossa própria vida, tendo a sua presença no nosso programa. E hoje o Senhor preparou uma mensagem para o meu coração, para o seu coração, uma palavra que pelo qual o mundo está vivendo, que é uma palavra chamada comodismo. O comodismo, ela nos ataca, ela para a nossa vida, tanto a nossa vida secular, tanto a nossa vida espiritual, na nossa vida profissional. A gente vê essa palavra muito forte na vida das pessoas. Então hoje nós precisamos entender o que é este comodismo, né? Comodismo, muitas pessoas pensam que é o meio ou o modo de você estar estático, ou seja, parado, acomodado com uma situação. E na verdade a palavra comodismo não quer dizer isso. Comodismo quer dizer fazer para si próprio, ou seja, fazer para o seu egocentrismo, para você mesmo. Então nós podemos ver com essa palavra que hoje existem pessoas que elas pensam apenas em si própria. Ela não pensa no que pode acontecer com as outras pessoas ou aquilo que ela está fazendo se vai atingir somente ela ou as outras pessoas. Por isso nós hoje queremos trazer uma palavra para você dizendo, vamos dar um basta nesse mal chamado comodismo. Mas antes eu quero que você lembre dessa mensagem, que é uma mensagem que está no nosso ministério, é uma mensagem do coração de Deus, que diz lá em João 15,16, não foi tu que escolhestes a mim, mas fui eu que escolhi a vós, para que vades e deis fruto, e que o vosso fruto permaneça. Olha que palavra forte que o Senhor diz, que o nosso papel é gerar frutos. E a pessoa que pensa no comodismo, ela não consegue gerar frutos. Por quê? Porque ela consegue pensar somente em si mesmo. E uma outra coisa muito forte é que esse fruto ele deve permanecer. Permanecer. Olha só que interessante. Gerar frutos não é apenas você ganhar pessoas para Cristo. Gerar frutos não é apenas você pegar e falar do amor de Jesus para outras pessoas. Mas a palavra de Deus diz uma ordenança. Além de gerar frutos, o seu fruto tem que permanecer. Isso quer dizer, ele tem que ser bem consolidado, ele tem que ser bem tratado. Uma coisa que nós vemos hoje nas igrejas, nós vemos hoje numa sociedade, principalmente na área religiosa, né, na instituição chamada igreja. Hoje nós temos ótimas parteiras com o ministério, mas péssimas babás. Hoje nós temos que trazer o nosso pensamento que nós precisamos gerar vidas, mas essas vidas geradas, elas precisam de um tratamento, ela precisa de um acompanhamento. Por isso, nesta tarde nós vamos tratar este assunto, um mal chamado comodismo. E antes eu gostaria que você abrisse a palavra do Senhor, que se encontra no livro de Efésios, de capítulo número 5, de verso número 14. Nós vamos ler essa palavra, uma palavra abençoada, e gostaria que você acompanhasse, né, na sua casa, pegue a sua Bíblia e abra nesse livro que Paulo escreve, né, à igreja lá de Éfeso, no capítulo de número 5, de versículo de número 14. Diz assim a palavra de Deus: por isso é que foi dito, desperta, ó tu que dormes, levanta-te dentre os mortos, e Cristo resplandecerá sobre ti. Vamos parar por aí um pouquinho e depois nós continuamos. Nessa palavra, no versículo 14, ele diz duas condições, ou seja, dois estados de pessoas aqui, duas situações diferentes. Existem pessoas que pelo qual elas dormem e existem pessoas pelo qual já estão mortas. Isso são duas condições que nós trazemos para trazer para a nossa realidade. A conformidade, ela traz dois estágios. Ela traz na vida da pessoa o comodismo pelo qual ela dorme, ela não enxerga as coisas de Deus. E para outras o comodismo gerou um estado de morte. Mas isso, ele tem uma solução. Isso tem um fim, a palavra de Deus diz no verso, diz, mas Cristo resplandecerá sobre ti. O que ele está dizendo? Mesmo que hoje você se encontre da forma mais desanimadora possível, mesmo que você se encontre num estado que você já não crê mais, Deus diz que nele há
esperança. No Senhor Jesus Cristo nós podemos todas as coisas. Então eu quero trazer essa palavra ao seu coração hoje, essa palavra de meditação, que ainda há pessoas que dormem. Existem pessoas que estão até mortas na fé, mas hoje, Jesus Cristo de Nazaré, Ele está aqui hoje para poder resplandecer a sua vida e trazer à existência as coisas que não existem, porque é isso que Deus tem para nós. E nós vamos ver no decorrer dessa palavra o que o comodismo nos traz. Porque o comodismo ela não traz algo somente que traga danos para nós, mas o comodismo ela pode trazer danos maiores para as pessoas que nos estão ao nosso redor. Por exemplo, você que hoje frequenta uma igreja, você que faz parte de uma igreja, você já parou para pensar que o seu comodismo hoje espiritual, da forma que você se encontra dentro do seu ministério, dentro da sua igreja, se hoje você não gerar frutos, você não está conseguindo crescer, você não está conseguindo desenvolver o papel pelo qual Deus te estabeleceu. A Bíblia diz assim em João 15:8, que a única forma do Pai ser glorificado é através dos seus frutos. Então a única forma de glorificarmos o Pai é através dos nossos frutos. Eu pergunto para você nessa tarde, reflita comigo, no seu ministério, na sua casa, com o seu pastor, com o seu líder de célula, com o seu supervisor, com o seu gerente no seu trabalho, você está conseguindo gerar frutos. Porque se você não estiver conseguindo gerar frutos, a palavra diz que o Pai não está sendo glorificado, porque a única forma de o Pai ser glorificado é dando fruto. E mais, ali ele nos chama de discípulos. Aquele que gera fruto cumpre com o seu propósito e assim é chamado de discípulo. Ou seja, não dá para nós dizermos que nós somos discípulos de Cristo. É difícil nós dizermos que nós seguimos a Cristo, sendo que nosso Pai, aquele que nos escolheu, em João 15,16, ele não está sendo glorificado através dos nossos frutos. Então hoje nós precisamos parar e pensar, Senhor, eu preciso cessar este comodismo na minha vida espiritual, porque este comodismo tem acarretado danos para a minha vida e pior, tem me freado em ganhar vidas para Jesus. Meu irmão, uma coisa que nós sempre pregamos em nosso ministério, a sua promessa está ligada à minha promessa e a promessa do seu irmão está ligada à sua promessa. Louve a Deus que um dia uma pessoa, ele aceitou, ele entendeu o propósito de Deus e ele se dispôs a gerar vidas e por isso você foi gerado. Você hoje precisa entender o seu propósito de existência, para que outras pessoas venham ser geradas e assim os frutos venham ser produzidos. E mais, além de gerar, eu preciso cuidar. Para quê? Para que este fruto permaneça. Olha que palavra interessante ao seu coração. Nós precisamos hoje, nós precisamos acordar como Paulo escreve ao livro de Efésios. Nós precisamos que se nós estamos no estado de morte espiritual, se nós não estamos gerando fruto, a Bíblia diz que Cristo vai nos resplandecer disso. Então eu quero dar uma palavra profética para você nessa tarde. Eu gostaria que você hoje, você que se encontra dessa maneira, você que hoje tem no pensamento de deixar tudo que você construiu, porque você está desiludido com muitas coisas. Eu quero dar uma palavra profética para você nessa tarde. A Bíblia diz em Romanos 12:2, não vos conformei-vos, mas transformai-vos a vossa mente. O que Deus está dizendo para você, meu irmão? A situação que você está, ela não pode ficar dessa maneira. Deus te levantou foi para quê? Para gerar vidas. Deus te levantou foi para quê? Para você ser um pescador de almas. Então hoje é o dia de você dizer, Senhor, a minha vida comodista, a minha vida egocentrista, de pensar somente nos meus afazeres, de pensar em mim mesmo, de pensar naquilo que eu preciso, já acabou. A partir de agora, você vai ser um gerador de vidas. A partir de agora, você é chamado por Deus para gerar, consolidar, ganhar, treinar e enviar essas pessoas. Hoje o seu líder precisa de você. Hoje Deus precisa de você. Uma das palavras que Deus ministrou ao nosso coração, existem pessoas hoje que elas têm no pensamento que eu sirvo a Deus. Eu não sirvo os homens, eu sirvo a Deus. Meu irmão, quero dar uma palavra para você nessa tarde. Que se Deus instituiu um homem ou uma mulher para liderar a sua vida, honre-o. Se Deus instituiu homens e mulheres de Deus, foi porque Deus tinha cuidado com você. Deus tinha cuidado em te ganhar, Deus tinha cuidado em consolidar você e preparar você para esse ministério.
E olha só que palavra interessante para nós decorrermos esse texto. No versículo 15, ele diz algo bem interessante, diz assim, ó, tenham cuidado, olha só que advertência que Paulo nos dá. Tenham cuidado com a maneira como vocês vivem, que não seja como insensato, mas como sábio, aproveitando ao máximo cada oportunidade, porque os dias são maus. O que Paulo está dizendo para nós? O insensato, meu irmão, ele não consegue planejar. O insensato, ele não consegue enxergar oportunidades em meio a situações ruins. Meu irmão, Deus chamou você para que aonde há caos, se hoje você vê uma situação dentro do seu ministério, se hoje você vê uma situação dentro da sociedade, você não pode ser igual a insensato e você acostumar com a situação ou você concordar com ela. Pelo contrário, aquele que é sábio, ele diz, Senhor, vou usar da sua sabedoria para que isso gere mudança. Você lembra quando Deus deu uma bênção para Salomão? Salomão, ele queria sabedoria. Deus, ele não dispensou a sabedoria na vida de Salomão straight away. Ele não deu rápido para Salomão, pelo contrário, Deus deu uma situação. Será que você não está vivendo uma situação hoje que Deus está te dando para você usar de sabedoria? Você lembra 2 mulheres e uma só criança? 2 mulheres e uma só criança. E uma das mulheres disse, esse é meu filho, Salomão. A outra disse, não, esse é meu filho. Não, esse é meu filho. Não, esse é meu filho. O que Salomão diz? Em breves palavras, ele disse o seguinte, façam uma coisa, pegue a criança, pegue uma faca e reparta a criança, corte a criança no meio e dê metade para cada uma. Uma das mulheres gritou, disse, não, se for dessa maneira que o filho fique com ela. Salomão disse, és tu realmente a mãe do menino. Por quê? Porque a mãe, ela prefere dar o seu filho do que ver ele morrer. Salomão foi muito inteligente, Salomão usou de sabedoria em uma situação. O que Deus está dizendo para você? O ministério está ruim? A igreja que você frequenta já não está indo tão bem? A situação que você vê já não está mais deixando você confortável? Não adianta, meu irmão, você ir para outra igreja, não adianta você ir para lá ou ir para cá, não adianta. A importância do sábio é que ele vai usar da circunstância para trazer mudança, para trazer projetos novos, para que isso seja gerado em bênçãos. O texto diz que de maneira o insensato não aproveita nenhuma oportunidade. Nós precisamos aproveitar a oportunidade, porque o próprio Paulo diz que os dias ficarão piores e piores e piores. E nós falamos algo no nosso ministério, uma coisa bem interessante, que oportunidade, ela não tem rabo. Oportunidade só tem franja. Quando ela vier, agarra de frente, meu irmão. O seu pastor, o seu líder, ele quer abençoar você no ministério, ele quer que você trabalhe, abrace a causa. Trabalhe, coloque afinco, porque você está gerando vida através dos seus talentos. Olha só que palavra interessante, eu quero que você acompanhe comigo nesse texto aqui. Nesse texto nós vemos algumas coisas, que Paulo diz, primeiro, que a comodidade, ela gera vida vazia. O que é a vida vazia? Vamos abrir o texto? Aqui o texto que se encontra em Lucas capítulo 11, para nós podermos acompanhar, um texto maravilhoso da palavra de Deus. Lucas no capítulo 11, versículos 5 e 6. Olha só que versículo bem interessante para nós entendermos. É uma situação que Jesus ensina acerca da oração, mas nós teremos essa palavra como base hoje para ver como que às vezes o nosso comodismo, ou seja, pensar em si mesmo, ele pode acarretar danos a outras pessoas. Diz assim a palavra de Deus. Então lhes disse, suponham que um de vocês tem um amigo e que recorra a ele à meia-noite e diga, amigo, empreste-me 3 pães, porque um outro amigo meu chegou de viagem na minha casa e não tenho nada para lhe oferecer. Olha só que interessante, meu amado. Você já teve a situação, se você se encontra dessa maneira hoje, você já teve a situação que uma pessoa liga para você, uma pessoa encontra você no ministério, encontra você na rua e diz assim, meu irmão, estou precisando tanto de uma palavra de Deus, eu queria que você orasse por mim. Você se encontra vazio.
Você se encontra vazio por quê? Porque você não tem nada para oferecer. Porque o seu comodismo, ele gerou uma sequidão espiritual em você que te leva à morte. E hoje nós não temos nada para oferecer. Por isso que o comodismo, primeiro, ela nos transforma em despensas vazias. Quando as pessoas nos procuram, nós não temos nada para oferecer. Não temos uma palavra, não temos uma oração sequer que comova a fé. Não temos nada que pode oferecer a ele salvação, uma palavra de vitória, porque você não se encontra dessa forma. Então hoje nós precisamos entender, um mal chamado comodismo, ele pode nos arrebentar e nos levar à morte, meu querido. Palavra ao seu coração nessa tarde, o Senhor te chamou para ser mais do que vencedor. Meu irmão, chegou, deu um basta na situação de comodismo. Irmãos, existem pessoas que andam, se tropeçam no mundo e estão clamando por uma palavra de bênção. Só que quando elas nos procuram, nós estamos como? Como esse texto de Lucas capítulo 11, verso 5 diz, precisamos enviá-las para outras pessoas, porque nós não temos alimento para dar. Nós não temos nada para oferecer para ela. Então hoje eu gostaria que você trouxesse isso na memória. Primeiro, ela pode nos tornar despensas vazias. Outra coisa interessante que o comodismo nos faz, leva-nos a enterrar os nossos talentos. Você que trabalha hoje em algum ministério, você que tem vontade de trabalhar ou você que está estagnado, você que está parado no ministério. Você já parou para pensar que todos os talentos que você tem, todas as habilidades que você tem, foram pela misericórdia e pela graça de Deus para a sua vida? Hoje eu quero dizer algo para você. Os talentos que você tem, as habilidades que você tem, a Bíblia diz assim que elas precisam ser condicionadas ao reino de Deus. Elas precisam estar voltadas para as bênçãos do reino de Deus. Se hoje Deus te deu o ministério da igreja para filmagem, se hoje você tem talento para filmar um programa, se hoje você tem talento hoje para poder pregar, se hoje você tem talento para mexer no instrumento de som, lembra, tudo isso é para a glória e honra do nome de Deus. Se hoje nós estivermos enterrando o nosso talento por causa de um comodismo, isso eu quero dizer uma palavra para você, como diz no texto da palavra de Deus, em Romanos 7 diz assim, que nós devemos honrar a Deus no comeis e no bebeis. O que ele está dizendo? Em coisas simples. Você come e bebe todos os dias. A Bíblia diz que nós temos que honrar a Deus até nisso. Se não formos conforme nessa palavra, já estamos pecando. Agora imagine nos nossos talentos, ou melhor, que não são nossos talentos, mas são talentos condicionados à vontade de Deus. Se hoje você tem algum talento, meu irmão, não enterre. Não enterre, porque o comodismo ele faz isso. Ele faz você se enganar, ele faz você desanimar e ele faz você se sentir inútil nas coisas de Deus. Então eu quero trazer essa palavra para você. O mal chamado comodismo, primeiro, nos torna as despensas vazias. Segunda, ele faz nós enterrarmos todo o nosso talento. Irmãos, existe uma palavra que nós ministramos na nossa visão da igreja. O pastor Gesiel, nosso pastor, ele ministra muito sobre isso. O lugar de maior talento, o lugar de pessoas mais inteligentes, o lugar de pessoas que têm grandes projetos. O maior lugar é o cemitério. Por quê? São pessoas que tinham planos, são pessoas que tinham projetos, são pessoas que tinham grandes sonhos, mas elas não colocaram em prática, mas elas enterraram os seus talentos. E a Bíblia diz assim que a sepultura, a cova, é um lugar onde nada, nem sonhos, nem os projetos, nem os talentos, eles podem voltar à tona. Irmão, chegou a sua vez, aproveite o momento. A vida é curta e passageira, as pessoas precisam de você, as pessoas precisam de salvação. Use aquilo que Deus te deu para você abençoar o reino. Use aquilo que Deus te deu para ganhar pessoas para Jesus. Hoje nós dizemos um basta para o comodismo. Hoje nós dizemos um basta, como diz o nosso ministério. Hoje nós dizemos um basta, como diz no seu trabalho, para a sua vida. Eu quero convidar você nessa tarde, para você refletir nessa palavra. Uma coisa que nós precisamos hoje é dizer para o comodismo, a partir de hoje está sendo enterrado. E viver aquele versículo que o Senhor diz, o velho homem já morreu, mas tudo se fez novo, uma nova criatura nasceu. Irmão, Deus te ganhou em vitória. Deus te salvou, foi para abençoar.
A Bíblia diz assim, que Deus te fez muito mais que vencedor. Por que ainda nós estamos andando dia após dia com espírito de fracasso? Dia após dia com espírito de derrota. Meu irmão, a única pessoa derrotada é apenas o diabo e Satanás. Só ele e mais ninguém. Você é mais que vencedor hoje. Você é mais que vencedor e Deus te usou e Deus vai te usar para isso. Então essa palavra para você nessa tarde. O comodismo não pode fazer parte da sua vida. Para a gente continuar nesse texto aqui, eu quero que você abra também uma outra coisa. O comodismo, ele impede a nossa frutificação. Você que está em casa, você começa a repetir isso. O comodismo impede a nossa frutificação. Em Lucas 13:6, nós vamos só virar a página aí, Lucas 13:6. Você que está com a sua Bíblia aberta em casa, nós vamos ler aqui para você entender. Lucas 13:6 diz assim, olha que palavra abençoada. Então contou esta palavra, né? Ou melhor, esta parábola. Um homem tinha uma figueira plantada em sua vinha. Foi procurar fruto nela e não achou nenhum. Por isso disse ao que cuidava da vinha, já faz 3 anos que venho procurar fruto nesta figueira e não acho. Corte-a, porque deixá-la inutilizar a terra. Respondeu o homem, Senhor, deixe por mais 1 ano, e eu cavarei ao redor dela e adubarei, se der fruto no ano que vem, muito bem, se não, corte-a. Irmãos, olha que palavra tremenda, aqui nós podemos tirar vários textos, várias mensagens que o Senhor nos proporcionou. Mas uma delas eu quero dar nessa tarde aqui, essa mensagem eu quero dar para você que é líder, você que é líder de célula, você que é líder de pequeno grupo, você que é supervisor, você que é pastor, você que é pastora de um ministério. Veja bem que interessante esse texto. Diz assim que havia uma figueira, né? Ou melhor, né? Um homem tinha uma figueira plantada em sua vinha. Meu irmão, vinha não se planta figueira. A Bíblia diz que havia uma árvore desconhecida no meio de uma plantação de vinha. E nós podemos olhar para esse texto que o vicultor aqui, né, o homem que cuidava da vinha, ele tratava, ele tinha cuidados com a vinha, ele conhecia a vinha, ele sabia o que era vinha, ele sabia a noção da vinha. Mas o homem que era dono da própria vinha não tinha conhecimento. Aí o dono da vinha diz assim, não, antes de cortá-la, pelo contrário, deixa eu tratar ela, deixa eu adubar ela, que ela vai dar crescimento. Para você que é líder hoje, quantas pessoas estão ao nosso lado e às vezes elas estão até morrendo, mas nós não damos a consolidação, nós não damos o tratamento que realmente ela precisa. Às vezes ela precisa de um tratamento especial, às vezes ela precisa que nós estejamos perto dela, às vezes ela precisa que nós estejamos colado a ela. Para quê? Para a gente tratar, para a gente adubar. Uma coisa interessante que nós falamos, e eu disse há uma semana em uma de nossas células, né, onde qual pelo nosso irmão Cássio lidera, na cidade de Weybridge, uma bênção, eu estava ministrando sobre a pessoa de Jesus. Jesus era o maior líder da história. Jesus era uma pessoa muito inteligente. E nós podemos ver que nos meados do evangelismo de Jesus, uma das coisas que Jesus ele menciona é que Zaqueu, um exemplo, Zaqueu quando queria ver Jesus, a Bíblia diz assim que ele subiu num pé de árvore e ele viu a pessoa de Jesus e acenou, Jesus olhou e disse o que para Zaqueu? Zaqueu, ainda hoje eu estarei contigo na sua casa. E a Bíblia diz que Jesus foi até a casa de Zaqueu, como ele foi na casa de Simão Pedro, foi na casa do cobrador de impostos, Levi e assim por diante. Para nós entendermos hoje, você que é líder, Jesus, ele não era faminto, Jesus não era um cara que pensava só ir na casa dos outros, Jesus não era uma pessoa que pensava que ia só para almoçar ou jantar na sua casa, porque existem pessoas que pensam que nós pastores gostamos só de ir para jantar e almoçar, isso é totalmente mentira, tá? Nós gostamos de relacionar com as ovelhas. Mas o importante disso que Jesus fazia, Jesus ele queria ir à casa. Jesus queria ir até a casa da pessoa. Olha que interessante. Por quê? Meu querido pastor, meu líder, meu amigo que está me ouvindo hoje. Você hoje dentro da igreja, e você sabe, eu também sei, que hoje é complicado nós cuidarmos das pessoas dentro da igreja.
É difícil hoje, dentro da igreja, nós relacionarmos com as pessoas. O que Jesus queria? Jesus queria ir até a casa, porque lá na casa ele sentaria na mesa, e na mesa é lugar de comunhão. E lá Jesus conheceria as pessoas, e ali ele trataria. Uma coisa que hoje, nós como pastor, eu falo e a gente entende. Hoje nós precisamos de alguns elementos para nós podermos fazer evangelismo, não é dentro da igreja. Às vezes, se nós tivermos uma mesa, uma casa e um bom pó de café, e uma boa comunhão e relacionamento, nós podemos fazer igreja, meu amigo. Nós podemos gerar pessoas. Então eu quero trazer essa palavra ao seu coração nessa tarde. Que hoje você possa, em nome de Jesus, refletir nessa palavra e dizer para o seu pastor, você que está me ouvindo, ou você que é pastor, dizer para a sua ovelha: nós vamos dar um basta no comodismo, mas nós vamos gerar vidas, nós vamos levar o reino de Deus aonde Deus quer que nos leve. Que nós devemos gerar fruto e que o vosso fruto permaneça. Então eu quero agradecer você nessa tarde por essa palavra maravilhosa, que o Senhor abençoe, reflita nessa palavra, que isso cause mudança na sua vida, uma metamorfose, uma mudança interior e que reflita para o exterior. Que Deus abençoe nosso ministério, todos os nossos pastores e líderes, que uma unção sacerdotal esteja sobre o nosso ministério, e quero dizer que nós nascemos para multiplicar pessoas, tá? Se você que nos acompanha nessa tarde, eu gostaria de fazer um pedido, você que tem sido edificado com a palavra de Deus, você tem sido transformado com essas palavras abençoadoras, eu gostaria de convidar você está vendo passar no seu rodapé aí o número da nossa conta, né, o sort code, a agência. Eu gostaria que você abençoasse o nosso ministério. Se você tem sido abençoado com essa palavra, você pudesse abençoar o nosso ministério nessa tarde, né? Não precisa pensar em valor, aquilo que o Senhor tocar no seu coração, mas faça isso, porque através do seu dinheiro, através da sua oferta, nós podemos evangelizar o mundo. Que Deus abençoe, que Deus possa prosperar a sua vida, e eu quero, em nome de Jesus, profetizar para você que você é um pescador de almas e a sua rede será farta com vidas. Que Deus abençoe e tenha uma ótima semana pelo Senhor Jesus Cristo. Amém.